meninas, boa noite! Estamos começando mais uma live com a Babi, semana super especial. Temos live todos os dias da semana, vão me ver todos os dias. E hoje eu tenho uma convidada super especial, a Marina, que entrou na jornada de 7 dias de yoga para iniciantes, se inscreveu no workshop do equilíbrio. Já vou colocar ela aqui para a gente se conhecer. Tô animada, conhecendo tanta gente nova. Tá Muito ótimo. prazer, que delícia te Igualmente. conhecer. Ai, muito legal. Legal para mim tá participando, muito bom. Ai, que bom, vamos lá, né? Vamos nos apresentar para todo mundo também te conhecer. Me conta quem é Marina, de onde vem Marina. Então, eu sou de Porto Alegre e entrei faz pouco nesse mundo da yoga e já conquistou meu coração, já me conectei de vez. Ai, que ótimo! Tenho certeza que você vai poder compartilhar muita coisa aí com todo mundo que está começando, porque a maioria das pessoas que entram em contato comigo aqui ou querem começar e precisam de um empurrãozinho, ou estão começando e ainda tem muitas dúvidas, né? Mas me conta, Sim. como que você chegou no yoga? Como que o yoga apareceu na sua vida? Então, eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca fiz. E aí uma amiga minha de muitos anos fez o curso, virou professora. E aí foi onde eu comecei a fazer. Comecei no final do ano passado. Mas eu tive alguns problemas no final do ano passado, familiares, assim, que me afastaram um pouco da rotina. E aí esse ano eu voltei. Voltei com uma professora da indicada pela minha amiga, não consegui mais voltar a fazer com ela. E foi onde eu encontrei o teu canal no Instagram, porque daí eu comecei a procurar mais. Eu também, nesse meio tempo, fiz um curso de meditação. E aí uma coisa ligou a outra cada vez mais. Né? E no Instagram foi onde eu conheci o teu canal. E aí, quando eu vi os 7 dias, a jornada de 7 dias para iniciante, eu me identifiquei muito, porque como eu ainda estou recém começando, é interessante ter uma prática onde tu consiga ver as coisas de uma forma simples, né? E o teu canal para isso me mostra muito isso. Pronto. Oi, acho que foi a internet, Oi, né? voltou. Isso. Aqui o tempo não tá muito bom. Aí ó, tá para temporal, acho que pode dar probleminha. Tá bom. Mas vamos tentando. Eu não tô vendo a sua imagem, mas eu tô ouvindo a sua voz. Tá, ótimo. Mas aí me conta, aí você viu a jornada, né, de 7 dias de yoga para iniciantes? Isso. E aí, como eu comecei, como eu retornei faz pouco tempo, achei interessante porque é muito didático, né? Mostra ali a yoga de uma forma simples. Para fazer sozinha, eu achei muito legal. E também entrei no teu canal do Telegram, tem as Ah, que legal. meditações, né? Uhum. Tem as dicas de respiração, e aí conectou com tudo que eu estava querendo no momento. Ai, que ótimo, fico feliz. Uhum. É, E no estúdio você pratica quantas vezes na semana? Então, consigo fazer uma vez só, infelizmente, né? Faço às segundas-feiras e tento praticar depois em casa. Daí sempre com os teus vídeos, né? Exatamente, é o que eu falo muito, né? Às vezes tem pessoas que têm oportunidade de fazer no estúdio, mas é um pouco inviável, né? A gente conseguir praticar regularmente, pelo menos 3 vezes a Sim, semana, ou todos os dias em um estúdio. Seja por tempo, porque são aulas maiores, tem questão de deslocamento, né? Ou até, isso. principalmente por questões financeiras, que foi como eu consegui, ou como eu comecei a praticar yoga em casa. Eu fazia também Uhum. uma vez por semana no estúdio, só que ficava muito caro. Não tem, assim, é É, bem difícil a gente conseguir praticar todos os dias no estúdio. Então, a é, prática em casa ajuda a complementar e criar essa rotina, né? exatamente. São as duas questões que me levam a fazer uma vez só. A vontade é fazer todos os dias, né? Vontade, o ideal, né? Eu falo que é como o yoga é como escovar o dente.
né? E todo dia o nosso corpo está precisando de limpeza, está precisando de alongamento. Então não adianta se a gente for fazer, escovar os dentes uma vez na semana, né? A gente continua sujando. Mesma coisa, a Isso. nossa mente e nosso corpo. A gente continua alimentando ele de pensamentos negativos ou de tensões que a gente precisa praticar todos os dias para a gente conseguir liberar isso, né? Isso, e também nessa pesquisa, quanto mais eu vou gostando da yoga, mais eu vou procurando. Eu descobri que aqui em Porto Alegre, pelo menos, tem alguns coletivos que dão aulas nos parques. E aí a Exato. contribuição é espontânea. Isso, então Uhum. sempre que dá, eu também vou. E é ótimo, Isso, né? é. Está começando um movimento muito grande, principalmente em capitais mais, né? De yoga em parques, então também é mais uma opção para você praticar. É uma delícia, né? Ao ar É livre, uma delícia. né? Com outras pessoas. E a gente acaba querendo praticar todos os dias também, né? Chega um momento que a gente não Sim. consegue ficar sem. Eu tenho sentido isso agora. No início, eu não tinha sentido tanto essa conexão. Agora, a minha vontade é fazer todos os dias. Quando eu não faço, eu sinto muita falta. Exatamente. Minhas alunas estavam começando querendo praticar só de segunda a sexta, sem praticar final de semana. Chegava final de semana, elas Uhum. falaram assim: não consigo ficar sem praticar, eu É, preciso, né? eu fiquei tão feliz agora de descobrir que tem um coletivo que faz aos domingos também, porque quando eu Aham. não posso no sábado porque eu tenho aula, aí agora eu sei que tem domingo, então estou feliz da vida de poder praticar também com mais tempo. Tá virando um vício, na verdade. Eu falo que a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Então o Instagram Não, fecha e a gente abre outra live. e eu peço a solicitação de novo. Isso aí, vamos assim, vai fechando, a gente vai abrindo e continuando Vamos o lá. papo. É, Isso. Mas me conta assim, nessa sua jornada, o que que você sentiu mais de diferente, assim? Vamos dizer o que era a Marina antes do yoga e como você se sente agora? Eu tenho algumas coisas, né? Primeiro, essa conexão com alguma coisa. Fazia tempo que eu não sentia isso por algo que eu fazia. E agora eu sinto essa conexão com o yoga, né? Parece que eu me encontro naquele momento. Outra coisa, eu estou tomando mais conhecimento do meu corpo, né, do que eu posso fazer, da questão da postura, né, da distribuição que o corpo precisa ter nos movimentos do pé, por exemplo, assim, tu ter a base do teu pé, aquela coisa bem firme, né, distribuir o peso no corpo, e esse conhecimento corporal muito grande. Eu acho que eu tô uma pessoa mais tranquila, assim, não mudei ainda muito, né? Mas eu acho que estou num processo de me tornar uma pessoa mais tranquila, essa questão do autoconhecimento também que o yoga ajuda, né? Então, foram algumas coisas, assim, que eu fui sentindo ao longo do tempo, mas o que mais me impacta, assim, é essa conexão que eu estou sentindo com algo que fazia um tempo que eu já não sentia, sabe? Por alguma coisa que assim, eu estou gostando muito de fazer. Então, essa conexão, essa sensação de estar fazendo algo por mim ali é muito legal. É quando a gente fala que o yoga é um processo de autoconhecimento, né? E Isso, porque a gente entra numa autoobservação, né? O que o yoga ensina é a gente nos olhar como um observador. Então a gente passa a isso, perceber o nosso corpo, os nossos pensamentos quando você fala assim, né? Ah, eu ainda não sou uma pessoa tranquila, mas o que eu enxergo é que você já se nota, né? Então você isso. fala, opa, tô mais agitado, então peraí que eu tenho que acalmar. Né? A gente consegue se Exatamente. perceber mais em tudo, tanto comportamento quanto físico. E é lindo isso, pensar que a gente tá, de certa forma, se apaixonando por nós, né? E isso Isso. vem junto à autoestima, à autoconfiança, e aí vai puxando tudo, né? Sim, aí só vai indo, né? São conexões. E até chega um certo momento que a gente passa a transmitir isso para as outras pessoas.
né? As outras pessoas percebem que a gente mudou o nosso comportamento e a gente muda até a forma como a gente trata as outras pessoas, né? Tendo mais Verdade. paciência com a gente tem mais paciência com as pessoas. E aí você Sim. começa a gerar um ciclo, um ambiente de positivo mesmo, que te ajuda a levar a vida de uma forma mais feliz, mais com bem-estar, né? Isso aí, é que tu começa a colocar também no teu dia a dia aquela sensação que tu vai tendo ali no momento da prática, né? Que é aquela questão de tu centrar, de a respiração, que também ajuda muito no dia a dia, né? Essa consciência da respiração. Então, tu vai vendo os benefícios no dia. E quando tu sente o teu corpo respondendo também, isso é uma coisa que me impacta muito. Quando eu sinto o meu corpo respondendo e vendo que eu tenho capacidade de falar, que isso me dá mais ânimo, assim, porque eu vejo que o meu corpo responde. Ele tá vivo, né? Ele tem saúde. Isso é a sensação que eu tenho. Eu falo que a aula de yoga é satisfação garantida, que eu nunca vi É alguém verdade. se arrepender de fazer uma aula. A gente às vezes É. chega, né, tipo assim, ou chega com a mentalidade, ai, não vou conseguir, ah, não, essa postura é muito difícil, ai, mas hoje eu tô com preguiça. Só que a nossa mente, ela cansa antes do nosso corpo, e é ela que tá tentando nos enganar, né? E a gente segue, a gente vai, e quando a gente termina, é uma vitória mesmo, né? É o que você tá falando, é uma satisfação da gente ver que a gente consegue, né? É. A minha aula com a minha professora, eu não tenho vontade que termine nunca. Porque no final, quando a gente faz o final ali, o Relaxamento. relaxamento, é uma paz tão grande. Depois, quando tu sente toda a prática no teu corpo, que dá É, vontade de ficar. Dá vontade de ficar. E em casa também. Em casa não tem a mesma intensidade ainda que com a professora, né? Porque eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo prestar atenção nos vídeos. Mas a sensação também é muito boa depois. é legal você repetir as mesmas aulas. Então, por exemplo, né? Você faz a jornada de 7 dias, depois faz ela de novo, e depois de novo, porque primeiro você vai observar a sua evolução. Então, você vai perceber, né? Nossa, na primeira vez eu não conseguia colocar a mão aqui, agora eu já estou conseguindo. E como é quase que você vai absorvendo as posturas, né? A primeira vez que Sim. você fez um cachorro olhando para baixo, imagino que você falou, meu Deus, como é que tá isso aqui? Como é que tá Aham. meu pé, minha mão? Sim, sim, Né? A segunda sim. você já fala, ah, ok, entendi. Então meu corpo fica assim na postura, tá bom. A terceira você já está se ajustando. A quarta você fala, opa, achei meu ponto. Né? Então cada vez que Isso. você pratica e você vai repetindo as aulas, você vai evoluindo e aí você não precisa mais, né, ficar parando o vídeo para olhar, ou ficar dando tanta atenção, e você simplesmente vai sendo coordenado só pelo que você precisa fazer, né? Isso, eu estava conversando sobre isso ontem com a minha professora. Acabou sendo uma aula particular, porque as outras colegas não foram, então ela fez bastante Aham, ajuste nas aham. minhas posturas. E ela estava me explicando que ela repete bastante a sequência para a gente ir tomando conhecimento de como funciona, né? Para depois poder seguir para outras posturas mais difíceis, né? E isso era uma coisa que eu me perguntava desde o começo, e ontem eu consegui entender o que ela quer fazer, porque realmente a gente precisa ir entendendo como é que funciona, né, o básico para tu ir tomando conhecimento também do teu corpo, né, e das posturas. Hoje, por exemplo, eu já sei essa questão, como eu falei antes, de distribuir o peso do meu corpo nos dois pés. Antes eu não fazia isso, né, o esticar a coluna. Antes eu me preocupava só em esticar as pernas, sabe? As pernas tinham que ficar retinha e a minha coluna eu não dava muita bola. Hoje eu já presto mais atenção na minha coluna, né, de acertar a postura. Então, tu vai, conforme vai repetindo, todo dia tu vai pegando um movimento diferente que vai acrescentando e vai melhorando a postura. E na verdade, vamos dizer que essas posturas bases que a gente começa, elas são as bases para todas as outras posturas. Então, quando a gente começa, a gente faz muito guerreiro, né? Porque o Sim. guerreiro vai abrir o nosso quadril e fortalecer as nossas pernas
para todas as posturas de equilíbrio sobre a perna que a gente vai fazer, para todas as posturas de abertura de quadril, né? Eu não sei qual que é o tipo de yoga que você pratica. Você É o sabe me Hatha. falar? É o Hatha, ótimo, então. Isso. O meu é a união do Hatha com o Vinyasa. São as Uhum. posturas do Hatha, né, que é o yoga clássico, a base, com o flow do Vinyasa. Então a gente faz muito, que é o Chaturanga ou a flexão descendo, porque você também está fortalecendo o seu braço para qualquer postura que você for fazer, que você fica sobre os seus braços, né? Então você está criando a sua base para todo o avanço que você vai ter. Isso. E foi o que ela me explicou ontem. E eu consegui entender isso, né? Que primeiro a gente tem que fortalecer essas bases para depois, porque o yoga a gente espera fazer posturas difíceis, né? E coisas assim que eu nem imagino ainda que eu consiga fazer. Mas o principal, me parece, né, pela aula que a professora deu ontem, pelas dúvidas que eu tirei, é essa base primeiro, bem fortalecida, né, para depois a gente seguir para frente nas outras posturas. Ontem aí eu consegui entender isso que ela quis passar. Que é também o que vai impedir que você tenha qualquer tipo de lesão, né? Porque uma coisa é, comecei yoga hoje, vou tentar ficar de cabeça para baixo imitando a foto do Instagram. Vai dar errado, não tem como dar certo, Isso. né? Agora, outra coisa é, tô há 6 meses fazendo a prática regular, toda semana, né? No mínimo 3 vezes, estou com o braço fortalecido, perna fortalecida, ok. Agora eu tô com o domínio do meu corpo e da minha mente para eu tentar fazer posturas que levam um pouco mais de equilíbrio, de inversão, né? Que são um pouco mais desafiadores. Eu falo muito, né? Às vezes a gente tá com isso do yoga muito forte, de posturas lindas no Instagram. Só que muitas vezes as pessoas esquecem de parar para pensar quanto tempo aquela pessoa pratica yoga, né? Então, muitas vezes são Isso. professoras que praticam yoga há 20 anos. Então, ela está 20 anos conhecendo o corpo dela, fortalecendo o corpo dela, né? Para conseguir dominar aquela postura, né? O Exatamente. Ashtanga, não sei se você conhece, mas o Ashtanga são 6 séries, né? No mundo inteiro, não tem ninguém que acho que passou a série 3. Então, eles ficam repetindo a série 1, que é uma mesma sequência de postura, durante pelo menos uns 2 anos. Você só passa para a série 2 quando sua professora autoriza, né? Que significa que você dominou todas as posturas daquela série e ninguém nunca conseguiu avançar mais. Que é isso, né? Da gente dominar, porque cada postura tem muito para se fazer, né? Essa minha amiga que eu te falei, que é professora de yoga hoje, ela me levou uma vez para fazer uma aula de Ashtanga. Eu fiquei muito perdida, né? Ela faz, ela é educadora física, então ela tem todo um conhecimento do corpo Aham, dela e ela aham, já tá super, assim, ó, né? aham. Parece que dá aula há anos já. E aí ela me levou na aula de Ashtanga e eu fiquei muito perdida. Muito, muito perdida. Eu falo assim, é legal a gente experimentar um pouquinho de tudo, mas É, eu não recomendo ninguém que tá começar por Ashtanga, porque é isso, né? Eu até falei ontem na live, na Ashtanga a professora não tem essa liberdade de colocar posturas que são iniciantes ou focadas para quem está começando, né? Quando eu monto uma aula lá no YouTube, yoga para iniciantes, são posturas selecionadas para quem está começando. Agora o Ashtanga é aquilo ali, ponto, né? Você tem que tentar isso. e E executando, vai né? indo. É. É. Levei um susto na aula, né? Mas foi só para conhecer mesmo. Mas bom que você viu também, tá visto, né? Foi. É. Aham. Até vídeos no YouTube, existem aulas online de Ashtanga. E eu falo, gente, não Ai, comecem por elas. Porque às vezes a pessoa assusta, né? Por exemplo, imagina se a primeira aula que você tivesse ido de yoga era de Ashtanga. Você fala eu assim, acho que eu não nunca voltava mais. Aham. Bem isso, acho que eu não voltava. mais é. Então, é importante também escolher o yoga certo para começar, né? E É. me conta um pouquinho aí, o que que você acha, quais foram as suas principais dificuldades, obstáculos, que você poderia dar dicas aí para as pessoas que você teve?
Eu acho, para começar a fazer o yoga, tu diz? Ou na prática? Tanto faz, ou antes, ou durante. Alguma Tá. dificuldade que você teve. Na prática, o que eu sinto que eu tenho dificuldade é a força ainda. Eu costumo brincar que eu tenho zero força nos braços. Então, isso para mim é um problema ainda, porque posturas eu sinto muita dificuldade em fazer, principalmente porque eu sinto a ausência de força nos braços, né? Mas a minha amiga sempre me disse, Marina, não é só uma questão de força, é uma questão de jeito também, que eu tô tendo que descobrir. E outra questão que eu sinto dificuldade na prática é o equilíbrio. E mais uma coisa, o manter o abdômen sempre contraído é uma dificuldade para mim. Então, são essas questões que eu tenho que manter na prática que me deixam ainda um pouco. Que eu fico com um pouco de dúvida ainda, que eu tenho dificuldade, né? Mas para fazer o yoga, agora eu já me encontrei, não tem mais dificuldade nenhuma. Agora eu tiro tempo de onde for para fazer. É Antes era o isso, tempo, né? agora não é mais. O É, tempo é desculpa para tudo, né? E eu falo que assim, gente, todo mundo tem 24 horas. Então, tudo é uma questão de prioridade, né? O que é importante para você? O que é prioridade? Eu tenho certeza que isso. todo mundo fica 30 minutos nas redes sociais. Com Todo mundo certeza. fica no Instagram 30 Todo minutos. mundo fica. Aí vem me falar que não tem 30 minutinhos para fazer uma aula de yoga em casa. É, Já a tem sim, orelha. dá para acordar até um pouquinho mais cedo e fazer. Exato. Agora você falou 3 pontos que são assim os pilares que a gente trabalha no yoga, né? Que é força, flexibilidade e equilíbrio. E aí você vai desenvolver isso, vou te falar, é prática, 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 praticando. E tem que Isso. aproveitar o processo também, né? Isso eu aprendi muito com o yoga. Eu sempre queria tudo para ontem, né? Quando eu comecei esse projeto aqui no projeto online, Instagram, YouTube, eu falava, gente, mas eu já queria ter várias pessoas para eu conversar, para eu passar tudo que eu tenho para falar. E aí eu fui aprendendo, falei, calma, curte o processo, né? Cada pessoa que vai entrando, vai conhecendo. E é tudo na vida assim, a gente vai aprendendo isso com o yoga. Então, cada aula a gente tem que ir entendendo que a gente vai avançando um pouquinho, né? Em tudo isso, força, flexibilidade e equilíbrio. E aí imagina se cada aula você fizesse posturas totalmente diferentes. Seria muito mais difícil, né, para você conseguir enxergar essa evolução e trabalhar esses pontos, né? Eu acho que o bonito, o bom do yoga, o bonito disso tudo é esse processo mesmo. Porque também eu comecei ansiosa, assim, ai, não vou conseguir, né? Mas aí tu vai aprendendo também a te aceitar no meio do caminho. E isso vai tornando a prática mais leve. E, Exatamente. e aí a força que eu não tenho, eu tô aprendendo que é um jeitinho também, que da postura, né? Da forma como faz como faz a postura, o equilíbrio também vai se trabalhando, né? A questão do abdômen, que eu digo que é muito difícil eu ter eu lembrar de manter o meu abdômen, né, contraído e tudo, mas isso, cada aula, tu vai testando um pouco, né? Vai se conhecendo. Então, também aprendi a ter um pouco mais de tranquilidade e me aceitar um pouco durante a prática. Exato. Isso tudo que a gente tem que, de certa forma, prestar atenção é o que nos faz estar no momento presente, né? Porque se você começa a Isso. viajar lá, nossa, chegando em casa eu tenho que fazer isso. Acabando a prática eu tenho que fazer isso. Aí você não vai conseguir equilibrar, não vai conseguir contrair o abdômen de jeito nenhum, né? Então te Não, não força consegui. também a, opa, deixa eu lembrar aqui, ó, opa, deixa eu prestar atenção no meu corpo, né? Ah, É legal, tem verdade. muita gente aqui, ó. Hashtag Telegram Equilíbrio em Prática. Pedi pro pessoal lá que participasse vir aqui, falar que tá aqui conosco e tá aqui com a gente lá. Mas agora, alguma dúvida, assim, o que que você gostaria de me perguntar? O que que você acha que eu posso te ajudar? Eu acho que a dúvida que eu tenho agora é justamente essa, se eu vou conseguir partir para um nível mais complexo, digamos assim, porque eu ainda duvido muito da minha força na hora de fazer. Eu estou indo aos poucos, mas eu tenho
receio, acho que é esse, não sei se é um receio ou ainda uma limitação minha mesmo, de que eu não vou ter força o suficiente para fazer essas posturas. Não sei se tu tem alguma dica para me dar, ou, né, enfim. Tem. Tem, porque eu passei por isso. Tudo que você está Aham. passando, eu passei. Duas coisas que eu tenho para te falar. Primeiro, que esse é um pensamento, de certa forma. Lembra quando você começou que você achava que você não ia conseguir praticar, o seu medo da sua primeira aula? Então, basicamente, é o mesmo pensamento, só que agora ele está um pouco mais na frente porque você já começou. Então, agora que você começou, você tem medo de não conseguir avançar. Então, eu falei isso até no Telegram hoje. A gente tem que ter muito cuidado, porque são crenças limitantes que a gente vai colocando na nossa mente que nos barram, né? Então, a primeira dica que eu te dou é o seguinte: toda vez que vier um pensamento assim, de insegurança, ai, será que eu vou avançar? Será que um dia eu vou conseguir? Será que eu vou fazer isso? Tenta contrapor ele pensando em tudo que você já conquistou. Tipo assim, lembra da sua primeira aula, igual eu brinquei, lembra do seu primeiro cachorro olhando para baixo. Então fala, poxa, nossa, olha a força que eu já tenho hoje que eu não tinha, né? Olha essa postura que eu faço hoje que eu não fazia. Então, na vida, né? Então, se eu vou aprender a tocar piano, se eu faço uma aula uma vez por semana, eu vou avançar numa certa velocidade. Se eu Sim. faço aula 3 vezes na semana ou todos os dias na semana, eu vou avançar em outra velocidade. Então, por isso que eu te falei aquela hora, é muito legal se você conseguir complementar a sua prática em casa. Então, usa todas as oportunidades que você tiver. Já cria o hábito. Então, por exemplo, segunda você pratica no estúdio. Tá, então, Uhum. terça, quarta, quinta e sexta eu vou praticar 30 minutinhos em casa ao acordar. E domingo, sábado você pode descansar. Domingo eu vou no parque, por exemplo. Né? Então, tenta já criar uma rotina mais frequente de prática, que isso vai te ajudar a avançar melhor. E eu Tá. imagino que sua própria professora, depois de 6 meses de prática regular, é quando a gente começa a inserir posturas que vão te desafiar um pouquinho mais. Porque se você tiver 6 meses com uma prática regular, você já conquistou equilíbrio, você já fortaleceu sua base, já fortaleceu o braço, perna, que é o principal. Aí você vai começar com posturas que são preparatórias para as posturas mais avançadas. Então, por exemplo, antes da gente começar com a inversão invertida sobre a cabeça, que fica de cabeça para baixo, que todo mundo quer fazer, a gente começa É. com o golfinho. Depois você pesquisa aí, postura do golfinho. Tá. Que vai ser uma postura que, de certa forma, já vai jogar todo o peso do seu corpo para o seu antebraço. E é o peso que você tem que conseguir sustentar quando você for ficar na invertida. Então, você Uhum. vai começar a fazer não só mais posturas de base, mas vamos dizer que são as posturas que são as transições e preparatórias para posturas mais avançadas. Eu vou te falar, aí você já vai estar se arriscando mais, vamos dizer assim, vai estar mais confiante, só que é uma evolução para sempre, vamos dizer assim. Eu tenho várias posturas, eu pratico já yoga há 5 anos. Eu tenho Uhum. várias posturas que eu ainda não consigo fazer, porque eu ainda estou dominando meu corpo, dominando minha mente. A própria invertida de cabeça para baixo, tem dia que eu não tô bem. Assim, eu faço minha prática, eu falo assim, hoje eu não tô bem, hoje eu vou tentar fazer, mas eu faço e não dá muito certo. E é até uma coisa que eu falo muito, né? A gente pode repetir a mesma aula todos os dias, mas cada dia sua prática é de um jeito. Porque cada É dia, verdade. não é? Cada dia o nosso É, corpo tá de um jeito, nossa cabeça. A gente acorda é, diferente. Eu acho que ainda mais mulher, né? Com tanto é, hormônio. é verdade. Isso eu sinto mesmo. A gente acorda diferente todos os dias. Exatamente. Então tem isso também. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, assim, curtir mesmo o processo, é o que eu te falo. Porque assim, eu até tirei uma cartinha outro dia, acho que é a cartinha da viagem.
e falava justamente isso, né? Que a gente tem que aprender a curtir o caminho. Então, o que adianta você vai subir uma montanha? Ah, cheguei lá em cima, pronto, acabou, e aí? Né? É, Então, verdade. assim, vai subindo a colina e vai olhando a paisagem e vai percebendo onde você está em cada estágio, em cada altura, em cada momento. Porque, assim, quando chegou lá, vamos dizer que acabou se a gente chegar lá, né, um dia. Então, é um processo de evolução constante para sempre. Espero que eu tenha te ajudado. Bastante, ajudou bastante. Aham. Ai, que Ajudou bom. muito. É, porque é importante ter essa noção de que as coisas também evoluem aos poucos, não, e não querer o resultado final só, né? E quando a gente começa a ter esse contato mais com o corpo, a gente quer ver o resultado, não fisicamente eu digo, mas nas próprias posturas ali que tu tá conseguindo fazer. Mas tem que esperar, não é assim, eu comecei ontem, né? Não adianta eu já querer estar hoje fazendo uma postura plena e certinha, porque não é assim, né? Eu E não outro, trabalho com o meu corpo, não sou, eu trabalho o dia inteiro sentado, então isso também já né, não verdade. ajuda muito. E outra coisa que é muito importante, nunca se comparar aos outros, né? Porque cada pessoa tem um corpo e cada pessoa tem um ritmo e cada pessoa tem facilidade em algumas coisas e dificuldade em outras. Então eu vejo, né, das minhas alunas, tem umas que têm mais facilidade de postura de abertura de quadril, não sei, tem mais abertura de quadril, tem outras que têm mais dificuldade, mas têm facilidade em posturas de descer com o braço, forçando o braço. Então também cada pessoa evolui no seu ritmo único, né? É um caminho individual e único. Isso. E o fazer aula em grupo me ajudou muito nisso, a aprender assim, a focar em mim e não ficar olhando para minhas colegas. Isso foi interessante também, porque antes eu fazia aula só com a minha amiga, era uma aula só para mim. E aí, quando eu passei a fazer com essa outra professora, foi em grupo. E foi interessante eu me dar conta disso também, de, não vou ficar olhando as minhas colegas, porque tem umas mais avançadas, outras menos, né, do que eu já fazendo, então vou focar em mim. Exatamente. Então, vamos finalizando, né? Eu te falei que passava rapidinho, 30 Passou minutinhos, né? muito! Eu até passei mais aqui, porque como agora se estabilizou a internet, nos ajudou, né? Não ficou Aham. caído. Eu passei mais um pouquinho do horário hoje, mas acho que o pessoal gostou. E queria te agradecer, amei te conhecer, foi ótimo, espero que eu tenha também contribuído um pouquinho, né, com as suas dúvidas e nesse seu caminho do yoga, e conte comigo nessa jornada que o yoga transformou minha vida e meu objetivo aqui é levar isso para todo mundo, para que transforme a vida de mais pessoas. E eu que agradeço o convite né, de ter participado, adorei estar aqui. Sugiro que o pessoal entre no grupo do Telegram, porque é muito legal, eu escuto todos os dias, sempre tem ou meditação, ou tem uma dica de yoga, né? Ou tem a cartinha, os áudios todos os dias, então eu te acompanho sempre e o teu trabalho é muito legal, muito mesmo. Ai, muito obrigada. E nos vemos por aí ainda, Isso. né? Continuamos Certo. juntas no Telegram também. Continuamos e no Instagram também. E no Instagram. Um beijão, muito Isso aí. obrigada e boa noite para você. Outro, boa noite, um beijo. Tchau. Tchau.